Passado esse nível de discriminação, a gente tem cenários ainda mais graves, como não basta só excluir de direitos civis e de convivência, mas eles passam também a sofrer um risco físico. As pessoas passam a ser perseguidas, passam a ser ameaçadas, passam a ser subjugadas fisicamente. E muitas vezes essa discriminação e a perseguição existem juntas e uma alimenta, uma fomenta a outra. E a gente tem cenários daí mais graves de perseguição religiosa. E a gente vê isso em vários lugares do mundo. O genocídio é um grau extremo, onde esse programa de perseguição não é um fato esporádico, é um programa mesmo de extermínio de um grupo religioso ou de extermínio daquela região. Pode ser que eu resolva exterminar mesmo, matar todos os membros daquela religião no meu território, pode ser que eu resolva expulsá-los do território, pode ser que eu, de alguma forma, impeça esse grupo de permanecer existindo. Por exemplo, se eu impeço casamentos entre as mulheres e os homens daquela religião, não vão nascer mais crianças daquela religião. Se eu sequestro as meninas todas, eu não vou ter mulheres daquela religião, não vai dar continuidade àquela religião. E a novidade daqui, talvez vocês tenham já visto essas questões, essas teorias do que são as violações de liberdade religiosa, mas o que espanta e que me espantou muito quando eu comecei a trabalhar com esse tema é a quantidade, a presença disso no mundo. Vocês sabiam que 1 em cada 3 países do mundo apresentam violações graves à liberdade religiosa? Não estou falando de atos de intolerância, isso seriam quase todos. Estou falando em perseguição e em discriminação severa. Tati, acho que pode passar mais um, botar o mapa. Aqui, nesse mapa, a gente vê, são 62 países onde há violações gravíssimas à liberdade religiosa. Não é sobre isso que eu vou falar aqui hoje. Isso aqui é para vocês entenderem o pano de fundo, né? A ACN prepara a cada 2 anos um estudo profundíssimo, são 800 páginas, onde a gente pesquisa todos os países do mundo, todos. E ali a gente indica como esses países se comportam em relação a esse direito humano tão fundamental que é a liberdade religiosa. Lá a gente indica se a liberdade está garantida na Constituição do país. Se tiver, se as leis infraconstitucionais garantem esse direito. Se tiver, a gente avalia se na prática esse direito é respeitado e observado em relação a todas as religiões. E aí a gente denuncia onde isso não é observado, como não é observado, quais são os agentes perseguidores, é o próprio Estado que persegue, são grupos terroristas que tomam conta de um dado território, quem são as vítimas, é um grupo religioso, de qual religião? São os católicos, são os cristãos em geral, são os judeus, são os muçulmanos? É verdade, tem lugar que os muçulmanos são perseguidos. Em muitos, os radicais muçulmanos, islamistas, são os perseguidores. Mas há lugares onde eles são os perseguidos. Tem lugar que os budistas são os perseguidores. Está tudo nesse relatório de liberdade religiosa que está disponível no site da CN para download. Ele é muito grande, 800 páginas, mas tem um sumário de 50 que vale muito a pena ler, para conhecer essas realidades que são muito presentes e muito sérias. Hoje, o que eu vim fazer aqui hoje? Esse relatório ele é lançado a cada 2 anos. Nos anos intermediários, a gente apresenta um outro relatório, que chama, agora pode voltar, Tati, lá para o primeiro slide, que chama Perseguidos, mas não esquecidos. Ele é um recorte do relatório mundial, atualizado, porque esse mundial a gente tem informações até 2023, e esse de hoje a gente tem informações, dados, que amparam ele até junho de 2024, então tem dados muito recentes. Esse relatório é um recorte de agosto de 2022 a junho de 2024, onde aqui a gente focou em 18 países, onde a perseguição aos cristãos, aquele relatório fala de qualquer religião, aqui a gente focou nos cristãos. Nesses 18, ele traz 18 países onde os cristãos são gravemente ameaçados na sua liberdade. Eles sofrem tremendamente por ser cristão. Assim, eu vim aqui e nem me preocupei, que eu estou com o meu crucifixo no pescoço, né? Fui tomar um café ali antes com um pão de queijo para Osvair, não tive receio nenhum de abençoar minha refeição antes de comer. Não me preocupei com quem estava do meu lado. Ouvi um barulho, eu não achei que ia ser uma bomba do meu lado. Mas essa não é a realidade em tantos lugares. Então, aqui a gente tem esses 18 países que a gente vai tratar hoje. Tá?
A gente não vai tratar de todos eles. Eles estão todos disponíveis nesse relatório que está no nosso site. A gente escolheu alguns casos. Eu vou tratar de 3 casos específicos com vocês. Vou tratar da situação do Egito, vou tratar da situação da Nicarágua e vou tratar da situação da Nigéria. Vou falar desses 3 países em mais detalhes. Os outros, a gente entra no site, porque senão também não dá tempo, né? Mas eu vou passar um videozinho onde a gente apresenta de forma resumida as principais conclusões desse relatório que denuncia essa perseguição religiosa aos cristãos no mundo. É hoje. Não estou falando em perseguição religiosa no tempo do Coliseu. Não estou falando na questão do Império Romano contra os cristãos. Não, é hoje, 2024. Isso acontece hoje. E aí, muitas vezes as pessoas perguntam, falam, Ana, de onde você inventa essas coisas? Você está falando isso, mas eu nunca vi isso em jornal nenhum, em televisão nenhuma, em rádio nenhum. É triste. E é verdade. As pessoas acham que não existe, só porque isso não é anunciado, não é informado, não é divulgado.